Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez no nosso encontro de quinta-feira para um bate-papo. Lembrando que hoje vocês podem interagir, né? Hoje vocês podem fazer perguntas. Eu ainda estou enrolada aqui, né? Apanhando da tecnologia, mas vamos lá. Vamos ver se hoje eu consigo ver a interação de vocês pelo Face, né? Que eu não estou conseguindo, mas a gente vai. Bem, hoje é o último dia do mês de setembro, né? Hoje é dia 30 de setembro de 2021. E para quem não conhece ainda, somos do grupo Espírita Fraternal Recomeço, que fica no bairro do Jordanópolis, em São Bernardo do Campo, São Paulo. E a gente criou esse encontro aqui de quinta-feira, onde a gente faz uma live de casa, bem informal, né? E porque assim nós temos mais interação, vocês podem estar comentando, vocês podem fazer perguntas, né? Porque isso enriquece aqui o nosso bate-papo. Todos nós aprendemos um pouco mais, né? Com esta ação, com essa interação. Tô tentando ver aqui os comentários no Face, que ainda está difícil, né? Para vocês que estão aí no Face, coloca um comentário aí para mim, só para eu verificar se tá entrando direitinho, tá bom? Então vamos lá. Hoje, como na segunda-feira, o nosso tema é dieta mental. Um assunto delicioso, né? Super light. Só que não, né? Esse assunto não tem nada de light. Então eu gosto de mostrar para vocês aqui o livrinho O Médico Jesus, que nós adotamos como nosso guia, né? Porque nós consideramos que todos somos enfermos, né? Todos no planeta Terra, encarnados e desencarnados, né? Porque os desencarnados estão lá na outra dimensão, aguardando o tempo de voltar, né? E voltar para quê? Para se curar. Este é o nosso objetivo encarnados, né? O objetivo da nossa encarnação é esse, é de buscarmos uma cura. E aqui nesse capítulo ele vem falar bem bacana pra gente, né? Da onde surgem as nossas doenças. E é um assunto que eu sempre gostei de estudar. Por que a gente fica doente? Todo mundo fica doente em algum momento, né? Seja uma simples gripe, seja uma doença mais grave, seja uma doença que nós conseguimos curar, seja uma doença que nós não conseguimos curar. Por quê? Como acontece isso, né? Então aqui ele vai dar algumas dicas pra gente. Como na segunda-feira eu não consegui ler, hoje nós vamos ler aqui, né, este capítulo do Médico Jesus. E aí a gente vai comentando aqui. Então ele fala assim: dieta mental. Para começar, sempre nos capítulos desse livro tem uma introdução, né, uma citação de um pensador, de um benfeitor espiritual, né? E esse daqui traz uma citação do Emmanuel, que era o mentor espiritual do Chico Xavier, né? Nada importante. Então ele fala assim, ó, em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Então aqui ele já nos dá uma deixa, né? Ele coloca assim, que todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Manifestações mórbidas que ele está falando aqui
é as nossas doenças, né? É uma manifestação mórbida do nosso corpo físico, do nosso corpo somático. E todas essas doenças, todas essas manifestações mórbidas são fruto do nosso desequilíbrio. E este desequilíbrio se encontra no nosso estado mental, na nossa mente, né? Lembrando que o tema é dieta mental. Então vamos lá. Ele fala assim: as células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Tudo o que se passa na mente se passa no corpo. Você não é apenas o que come, é também o que pensa. Basta constatar como as lembranças tristes e amargas nos trazem sensações físicas desagradáveis. O corpo sente o que a mente pensa constantemente. Selecione seus pensamentos tanto quanto você seleciona o que leva à boca. Os bons pensamentos geram boas sensações corporais, e isto quer dizer que o corpo aprovou o nosso modo de pensar. Então ele está falando aqui que as nossas células, elas se alimentam do mesmo teor do nosso pensamento. E Joana de Ângeles também, né, que eu usei também como referência este livro aqui, ó, Dias Gloriosos, do Divaldo Franco, tá? Não sei se dá para ver. Também é uma psicografia da Joana de Ângeles, que é a sua mentora espiritual. E ela vem nos afirmar isso, que também num capítulo que se intitula Enfermidades da Alma. Ela também vem falar pra gente que as nossas células, elas são comandadas pelo nosso cérebro. Então, vamos entender. Na segunda-feira eu falei um pouco sobre isso, né? Então, como tem muita gente que não viu na segunda-feira, vamos falar aqui rapidamente como funciona isso. Nós somos espírito, né? Já temos esta consciência. Estamos aqui vestindo esta roupa que é o nosso corpo físico. Sabemos e acreditamos na reencarnação, que já tivemos muitas vidas, né? Apenas mudamos de corpo. O nosso espírito, ele continua o mesmo. Nosso espírito é eterno, indestrutível e imortal, né? Então, através da reencarnação, nós renovamos o nosso corpo físico para poder experienciar, né, novas oportunidades para a nossa cura, para a nossa transformação, para o nosso crescimento e evolução espiritual. Então, assim, a nossa matriz, a nossa essência é o espírito. Nós somos espírito, essencialmente. O nosso espírito, ele emana, ele tem uma vibração. Esta vibração nós podemos chamar de pensamento, né? O espírito, ele não precisa da boca. O espírito sem corpo físico, sem o perispírito, que é um corpo semimaterial que o reveste, ele, ele não tem essa forma, então ele não tem boca. Mas ainda assim, ele se comunica, o espírito, puramente, né? Quando não está encarnado. Os espíritos mais elevados, eles são como uma luz. Eles não têm uma forma física, mas os mais elevados mesmo, né? Não aqueles que permanecem, né, aqui ainda na Terra. Eles são como uma luz, não tem esse formato. Então, eles se comunicam através do que nós chamamos de pensamento. O pensamento que se origina no espírito, ele é como uma vibração, né? Porque o espírito é uma energia, e esta energia emana uma força eletromagnética, que é o pensamento. O nosso cérebro físico, né, que tem aqui no nosso corpo, não é ele que gera os nossos pensamentos, então.
né? Entendendo isso, nós entendemos que o nosso espírito emana uma energia, vamos dizer assim, uma força eletromagnética que é como uma vibração. O nosso cérebro físico do nosso corpo, ele capta, né? Ele absorve esta vibração e ele decodifica o que é esta vibração, qual a informação, né? Por isso que Joana de Ângeles diz aqui nesse livro que nós, seres humanos, já estudamos bastante e já tivemos muitos avanços a respeito do conhecimento do nosso cérebro físico, mas ainda não é tudo. Existem funções que nós ainda não entendemos, não descobrimos, né? Funções do nosso cérebro físico. E olha como ele é uma máquina assim, né? Poderosa, porque ele absorve as emanações do nosso espírito, que passa pelo perispírito. Eu já expliquei aqui, mas vou falar novamente, rapidamente também. O nosso perispírito é um corpo semimaterial que reveste o nosso espírito. Ele é sempre semelhante a esta forma que nós temos na atual encarnação. Quando nós desencarnamos, nós permanecemos com este formato perispiritual. Com o passar do tempo, com o entendimento, dependendo da nossa evolução, o nosso perispírito ele pode assumir uma outra forma, por exemplo, uma forma de uma outra vida que nós já tivemos, uma outra existência. Mas isso não vem ao caso agora. O caso é assim, é que o nosso perispírito, que é um corpo semimaterial fluídico, que reveste o nosso espírito, ele é um corpo somático. Todas as vivências que nós já tivemos em todas as vidas, todas as emoções que nós tivemos, elas foram gravadas no perispírito. Então, o perispírito faz a ligação entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é a última expressão do nosso ser. Começa no espírito, passa pelo perispírito e chega no nosso corpo físico. Então, quando o nosso espírito, quando nós, como espíritos, temos um pensamento, nós vibramos, o nosso espírito vibra e emana esta vibração que passa pelo perispírito. Ali no perispírito, esta vibração ela se modula de acordo com aqueles registros que estão ali no perispírito. Aí o nosso cérebro físico absorve esta vibração modulada já pelo perispírito e ele distribui pelo nosso corpo físico. Então, todo pensamento nosso, cada pensamento que nós temos, ele reflete um sentimento. Para cada pensamento, nós temos um sentimento, né? Se eu falar para você agora, pense no seu cachorrinho, imediatamente você tem um sentimento, né? Ou se eu falar para você, pense numa coisa triste, né? Não precisamos falar sobre isso, mas se eu falar para você sobre um evento catastrófico, por exemplo, que aconteceu hoje, um acidente ou alguma coisa assim, vem um sentimento de pesar, né? Então, todo pensamento que nós temos, ele se transforma num sentimento e nós vamos lidar com isso, dependendo da forma como nós lidamos com esse sentimento, gera uma emoção que cada emoção está diretamente ligado a uma parte do nosso corpo, a um órgão do nosso corpo, né? Como por exemplo, o nosso fígado é o órgão que processa, que acumula as nossas emoções de raiva, de rancor, né? É o nosso fígado que processa ali,
né? Todas as nossas emoções nesse sentido. O nosso pulmão, por exemplo, ele ele processa, ele retém o sentimento de tristeza, por exemplo. O sentimento de alegria é mais com o coração e por aí vai. Todo tipo de sentimento, todo pensamento que nós temos, ele está diretamente ligado a um órgão do nosso corpo, a um membro do nosso corpo, até o dedinho da mão. Existe um sentimento, uma emoção que se liga, né, ali no dedinho, tudo, os nossos olhos, o nosso nariz, a nossa boca, tudo está ligado a uma emoção. Então, como diz aqui Joana de Ângeles, como diz aqui o nosso amigo o autor aqui, que é o José Carlos de Luca, né, do livrinho Médico Jesus, se nós temos bons pensamentos, nós estamos alimentando as células do nosso corpo com esses bons pensamentos. Se nós temos pensamentos ruins, nós estamos alimentando as nossas células corporais com esses pensamentos ruins. E elas vão adoecer. Se os nossos pensamentos são bons, se nós temos pensamentos elevados, se nós temos pensamentos no bem, as nossas células estarão saudáveis, né? Porque lembra que o nosso cérebro decodifica a vibração do nosso espírito e ele distribui para todo o nosso corpo através das nossas células, né? Todo o nosso corpo é constituído de células. Então ele vai descarregando ali o teor do nosso pensamento, as vibrações que o nosso pensamento emite, né? Por isso que ele fala aqui, os bons pensamentos geram boas ações corporais, né? Então, assim, um sentimento bom, uma boa emoção que vem através de um bom pensamento, vai nos trazer bem-estar, né? A alegria nos traz uma boa sensação. Quando nós temos uma boa notícia, o nosso corpo fica leve, fica relaxado, né? Quando nós recebemos uma má notícia, quando nós discutimos com alguém, o nosso corpo todinho imediatamente fica tensionado, né? Muitas vezes nós temos torcicolo, nós temos dor de cabeça quando nós estamos tensos, né? O primeiro lugar quando a gente vai fazer uma massagem, por exemplo, é aqui no ombro. Aqui a gente sente imediatamente, né? Porque nós enrijecemos o nosso corpo, os nossos músculos, eles enrijecem, né? As nossas células trabalham nesse sentido. Então vamos ver o que mais ele fala aqui. A sensação corporal é um excelente termômetro para medir a qualidade do nosso pensar, né? Então, quando o nosso corpo não está bem, o que nós devemos fazer? Nos analisar, né? Por exemplo, eu tenho um mal-estar hoje. Eu estou me sentindo enjoada, com dor de cabeça. Então eu tenho que analisar o que aconteceu desde o comecinho do dia comigo, né? Eu tive aconteceu algo que que foi difícil para mim, eu discuti com alguém, alguém olhou torto para mim, sei lá. Cada um de nós temos um sistema emocional que reage de uma forma diferente, né? Então, mas o importante é eu me analisar. O que aconteceu hoje que me trouxe esse mal-estar? Aí, se eu não encontrar hoje, nossa, mas hoje não aconteceu nada, deu tudo certo, foi tudo bem, não discuti com ninguém. Vamos voltar um dia. O que aconteceu ontem? Né? Eu tive uma má notícia, eu não tive, eu briguei com alguém, alguém brigou comigo,
né? Quais foram os tipos de pensamento que eu tive. Eu assisti muito o, o jornal na televisão. Como que foi o meu dia ontem? Se eu não descobri nada, que foi tudo muito tranquilo, volto mais um dia. Né? É esse tipo de análise que nós temos que fazer. Quando o nosso corpo fala o tempo todo conosco, ele nos transmite o tempo todo o que está acontecendo no nosso interior, no nosso campo íntimo, mais precisamente nos nossos pensamentos, né? Então vamos lá. Jogue imediatamente fora todo e qualquer pensamento que lhe traga sensações físicas desagradáveis, como aperto no peito, nó na garganta, tensão muscular, que eu falei, dor de cabeça, né? Nó na garganta. Às vezes a gente tá com aquele, né? Às vezes a gente tem uma dor de garganta, a gente fala assim, ah, foi porque eu tomei gelado, né? O que acontece? Que os benfeitores nos explicam. Existe sempre uma causa externa que é o desencadeador da doença. Mas antes desse desencadeador, no nosso íntimo e mais precisamente no nosso pensamento, já existia a enfermidade. Né? Então, por exemplo, se eu tenho algo na garganta, né, uma dor de garganta, uma inflamação na garganta, pode ser que é porque eu tomei gelado e desencadeou, mas antes disso eu prendi alguma coisa. Eu provavelmente eu queria dar uma resposta para uma pessoa, mas eu não tive coragem. A minha educação não permitiu, né? Ou eu achei melhor me calar, mas eu estava com aquele sentimento de falar para a pessoa o que eu estava pensando. Mas por qualquer motivo eu não falei, eu guardei, né? Esse é só um exemplo, né? Dor de cabeça, então, podem ser milhares de coisas, mas principalmente a falta de compreensão e de perdão. Isso sempre vai dar dor de cabeça. Autocrítica, uma pessoa que é muito crítica com ela mesma, também pode provocar dor de cabeça. Nós sempre, pela nossa ignorância até hoje sobre este assunto, nós sempre acusamos algo externo, né? Ah, tô com dor de cabeça porque eu não me alimentei. Também, né? A alimentação também interfere, né, radicalmente no nosso corpo. Mas nós sempre nos preocupamos em achar um fator externo a nós, né? Aqui já tem uma perguntinha no Instagram, né? Se essa teoria se aplica às crianças. Então, é bem interessante, né? Porque eu sempre me fiz essa pergunta. Porque criança é tão pura, é tão natural, as crianças são tão espontâneas, né? Como que uma criança, por exemplo, vai ficar com uma dor de garganta? Se ela fala naturalmente, ela geralmente a criança não guarda. A criança é espontânea, é natural, é verdadeira. Então, geralmente a criança fala, né? Ela ainda não sabe dissimular, né? Ela não tem ainda essa questão, ah, eu vou ficar quieta para não magoar. Não tem isso, ela é espontânea, o que é maravilhoso, né? No caso das crianças, os benfeitores nos ensinam que é assim, uma doença casual na criança, geralmente a criança ela é como uma antena. Assim como as plantas e os animais captam as energias da casa, por exemplo, e manifestam, né? Os animais, por exemplo, eles sempre manifestam as energias do ambiente e as energias dos seus tutores, né? Eu aprendi que 100% dos casos das doenças nos nossos animais domésticos,
está diretamente ligado aos tutores. Eles absorvem as energias deletérias dos seus tutores. Então eles adoecem. As crianças e os idosos, eles são bem sensíveis, né? Então eles também absorvem as energias do ambiente. No caso das crianças, até os 7 anos, a criança ainda está muito ligada à mãe. Então ela capta com muita facilidade as energias da mãe. Ela pode sim estar manifestando algo relacionado à mãe. E dos 7 aos 14, ela já tem uma ligação mais com o pai. Então ela pode estar absorvendo mais facilmente, né, as energias do pai. Há algumas doenças congênitas, aquelas doenças que a criança já nasce com aquela doença, e até uma certa idade, entre 15 e 20 anos, quando se manifesta uma doença mais grave, muito provavelmente esse espírito já está trazendo uma carga, né, de uma vida passada, né, que nós chamamos de expiação. Porque, como eu disse, o nosso espírito apenas troca de roupa. Nós somos os mesmos das vidas passadas, né? O nosso espírito ele tem uma vida contínua. Só mudamos de corpo, mas o espírito permanece o mesmo. Então, todas as nossas questões emocionais que não foram curadas em vidas passadas estão gravadas no nosso perispírito. E quando nós vamos reencarnar, nós fazemos uma programação baseada nesses registros que nós temos em nós, de coisas que ainda estão por se resolver, aprendizados que ainda precisamos fazer. Então, algumas vezes, nós temos alguns registros que facilitam essas doenças de nascimento, né? Ou até uma certa idade onde a criança apresenta essas doenças. Então, esta teoria, né, ela vem confirmar que todas as nossas doenças vêm do nosso espírito enfermo, né, da nossa alma, dos registros que estão ali no nosso perispírito e ainda estão necessitando de aprendizado. Não sei se eu respondi, né, a pergunta, mas é mais ou menos isso. Combata principalmente os pensamentos de medo, pois saiba que a doença somente terá o poder que você atribuir a ela. Então, aqui, quando ele fala isso, eu me lembro muito deste momento que nós estamos vivendo de pandemia ainda, né? Acho que todo mundo concorda que nós ainda estamos vivendo a pandemia. Graças a Deus, né, muitas pessoas já estão vacinadas, o que não é totalmente seguro, mas que já nos dá uma certa segurança. Mas ainda precisamos ter todos os cuidados. O que a gente tem mais visto neste período são as pessoas que estão adoecendo pelo medo. O medo é uma emoção que nos traz exatamente aquilo que nós estamos pensando, né? Porque nós temos um magnetismo. O magnetismo é aquela energia de atração. Então, tudo que nós pensamos, nós vamos atrair de alguma forma tudo que for semelhante a este pensamento. Então, quando eu penso assim, eu estou com muito medo de sair na rua para não pegar o vírus, eu estou com muito medo de adoecer. Quanto mais eu tenho esse tipo de pensamento, mais o meu magnetismo vai me colocar em contato com tudo que seja relacionado ao vírus, né? Então nós temos que ter muito cuidado com a emoção medo,
né? O medo, ele sempre agrava a nossa situação. Ele não vai repelir, ele vai atrair. Quanto mais eu penso naquilo, quanto mais eu ponho a minha fé naquilo, mais eu vou atrair aquilo que eu estou pensando e tudo que for relacionado a isso. A Yara me deu um puxãozinho de orelha aqui. Agora eu achei os comentários de vocês. Né? Deixa eu só dar uma pausa aqui pra gente. A Emily colocou aqui: quando o casal tem a mesma doença não contagiosa, pode ser por troca de energia dos dois. Exemplo: um dos cônjuges tem sinusite desde criança, o outro nunca teve, e após o casamento, o cônjuge saudável passa a ter crises de sinusite. Boa pergunta, né? Vamos analisar. O que acontece? Quando nós manifestamos uma doença, é porque nós temos um padrão de pensamento que gera um padrão de atitude, que gera um padrão de emoções. Nós temos um padrão emocional, né? Então, se eu tenho uma sinusite, por exemplo, é porque não sei ao certo agora qual é a emoção da sinusite, tá? Tudo é inflamação, né? Inflamação é raiva. Então, eu tenho um padrão comportamental onde eu manifesto a raiva. Por exemplo, eu tenho dificuldade em perdoar. Eu fico por muito tempo pensando naquela situação e sentindo as emoções que aquela situação provocou. Por exemplo, uma pessoa fez alguma coisa para mim e eu fiquei com raiva daquela pessoa naquele momento. Quanto mais tempo eu ficar me lembrando daquele momento, mais eu vou sentir a emoção daquele momento. Por isso que nós não podemos viver de passado. O passado passou. Nós precisamos compreender e deixá-lo lá no passado. Nós precisamos viver o hoje. Porque cada vez que nós lembramos do acontecimento do passado, nós revivemos aquela emoção, né? Então, por exemplo, a sinusite, ela é uma manifestação de um comportamento de raiva, né? Uma emoção de raiva que fica por muito tempo ali na pessoa. O que pode acontecer nesse caso, que a Emily, né, pediu uma explicação, quando o cônjuge nunca teve nada e de repente passaram a conviver e ele passou a sentir. Eu não acredito que seja contágio energético nesse caso, tá? O que eu acredito é assim: quando nós convivemos muito tempo com a pessoa, nós trocamos muita coisa, né? A pessoa me dá o que ela tem e eu dou aquilo que eu tenho. Então, quando nós convivemos muito tempo com a pessoa, nós podemos adquirir hábitos muito semelhantes aos hábitos da outra pessoa, né? Então, acredito que possa ser assim: você acaba meio que imitando os hábitos do outro, né? A gente começa a pensar igual o outro. A gente se deixa influenciar pelo pensamento, que é poderoso, e este pensamento que a gente se deixa influenciar vai gerar emoções muito semelhantes à do outro, né? Eu acredito que é mais por aí. Não sei se ficou claro. Aí a Yara tá perguntando aqui, Yara Nunes: quando a doença já atingiu o corpo físico, tem como reverter isso? Com certeza, o que os benfeitores nos trazem de informação é que sim, toda doença
ela pode ser revertida. E nós já vimos muitos casos de doenças graves, como câncer, por exemplo, a pessoa ficar curada. Só que aí é que mora o grande X do nosso tema, né? Como que nós vamos reverter a situação? Às vezes nós permanecemos doentes por muito tempo e não percebemos, não nos damos conta, porque leva um tempo para a energia se manifestar, né, para a doença se manifestar no nosso corpo. Muitas doenças são instantâneas. Doenças não, alguns sintomas são instantâneos, né? Eu fiz alguma coisa aqui, tive um pensamento pesado e imediatamente, daqui a alguns minutos ou daqui a algumas horas, eu já tenho dor de cabeça, eu já estou sentindo alguma coisa. Mas uma doença mesmo, para ela se instalar no corpo, ela leva algum tempo. Então, às vezes nós já estamos doentes, mas nós não percebemos, né? A doença está ali circulando no nosso campo energético até a gente dar uma brecha, né? Para ela se instalar, para ela se manifestar. Até dar tempo de todas as nossas células estarem contaminadas e aí sim começar a expressar os sintomas. Mas sim, todas as doenças podem ser revertidas, tá? Existem algumas doenças quando elas se trata de uma expiação, que é quando nós trazemos alguns registros no nosso perispírito, como uma expiação, quando ela se manifesta como uma expiação, talvez nós não consigamos a cura completa. O que se consegue é amenizar os sintomas e nós conseguimos sim viver por mais tempo, né? Mas todas as doenças que nós construímos nesta vida presente, sim, nós podemos reverter a situação. Nós vamos ver aqui mais para frente aqui no nosso texto, tá? Então, continuando aqui, pare de pensar em doença como castigo. Não existe doença como castigo. É a coisa mais importante de nós entendermos. Que a responsabilidade de tudo que acontece, de tudo que se manifesta no nosso corpo, é somente nossa. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Toda ação, toda ação nossa vai gerar uma reação. Todo pensamento enfermo gera um estado enfermo no nosso corpo. Pode demorar um dia, pode demorar muitos anos. Pode passar de uma vida para outra. Às vezes nós vamos manifestar doença nessa vida que estão vindo de outra vida. Não importa o tempo, mas nós vamos sentir no nosso corpo de alguma forma. Então não é castigo de Deus, porque Deus é somente amor. Deus é somente misericórdia. Deus é somente sabedoria, né? Então ele não nos castiga, jamais, né? O nosso estado natural é ser saudável. A nossa essência, espírito, é saudável, né? Que nós acabamos de falar um monte sobre isso. O que causa doença? É a vibração enferma, não é o espírito doente. É a vibração enferma, pensamento enfermo, que é distribuído no nosso corpo através do nosso cérebro. É isso que causa as nossas doenças. Doença é auxílio, é o bem disfarçado de mal. Quando nós entendermos profundamente a nossa responsabilidade sobre as doenças, nós vamos compreender que nenhuma doença é para o nosso mal.
As doenças, todas elas, qualquer tipo de mal-estar que tenhamos no nosso corpo, é uma bênção, porque está querendo nos dizer algo. Está querendo nos dizer, precisa mudar em, em tal setor da sua vida. Precisa mudar o teor dos seus pensamentos. Todo mal-estar físico está nos falando algo. Consciente disso, milhares de pessoas passaram a viver muito melhor depois que adoeceram, porque fizeram transformações positivas em suas vidas, né? É o caso de pessoas que a gente conhece que se curaram de doenças terríveis, né? De doenças graves. Como que essa pessoa conseguiu se curar? Será que foi só tomando um remédio? Né? Ninguém tá falando que não tem que tomar remédio, tá, gente? A gente sempre tem que buscar um médico, né? Porque a ciência anda de mãos dadas com a religião e com a filosofia, né? Então, sim, uma vez que a doença está manifestada no nosso corpo, nós precisamos buscar o médico, fazer as dietas, fazer o tratamento, tomar os remédios corretamente, mas é preciso que haja uma transformação íntima. É necessário, porque senão a cura vai ser superficial e ela pode voltar. Ela pode voltar mais intensa ou ela pode voltar num outro formato, mas nós continuamos doentes. Procure pensar naquilo que você deseja que aconteça em seu caminho. Por equívoco, geralmente dirigimos o nosso pensamento para as coisas que não desejamos em nossa vida, quando deveria ocorrer o contrário, né? A nossa falta de fé faz com que nós desviemos os nossos pensamentos para aquilo que não é bom. O que nós precisamos aprender é a entender, é, é detectar os pensamentos deletérios, os pensamentos pesados, os pensamentos ruins. Este é o primeiro passo, né? Perceber. Jesus nos disse: orai e vigiai. Então, nós primeiro precisamos vigiar, que é vigiar os nossos pensamentos. As nossas atitudes, a nossa conduta, ela é sempre posterior aos nossos pensamentos. Primeiramente, nós temos os pensamentos, depois nós temos a ação. Então, vigiai, que Jesus nos disse e nos diz até hoje, é vigiar os pensamentos, é observar e analisar os seus pensamentos. Estou no caminho certo? Né? Será que eu estou fazendo o que é melhor para mim e para todos? O tempo todo nós precisamos questionar. Será que esta é a melhor decisão? Nós temos uma influência tremenda de outras consciências, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. E porque pouco nós vigiamos o nosso pensamento, e porque pouco nós nos conhecemos, nós somos altamente influenciados por outras consciências, encarnados e desencarnados. No Livro dos Espíritos, a partir da questão 459, Allan Kardec nos traz algum esclarecimento sobre esta influência. E o título é Influência Oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. Então tem uma série de perguntas que ele faz aos espíritos e os espíritos respondem. A influência que nós sofremos dos espíritos desencarnados é muito maior do que nós imaginamos. Quando nós temos um obsessor, nós não temos apenas um obsessor. Nós temos uma legião de obsessores. E nós não nos damos conta.
dizem que o primeiro pensamento, a primeira decisão que nós tomamos é sempre a nossa. E quando vem aquele pensamento assim, nossa, mas será que eu estou no caminho certo? Será que esta é a melhor decisão? Aí está entrando a influência dos nossos benfeitores. E isto quando nós estamos ligados aos nossos benfeitores. Porque assim como nós temos influência dos obsessores, nós podemos ter a influência dos benfeitores. Existe uma pequena diferença. Os benfeitores, né, que são os mentores, anjos guardiões, os trabalhadores da luz, eles são sábios, né? Eles têm uma elevação, então eles nunca vão interferir no nosso livre-arbítrio. Eles não vão nos dizer qual é a melhor decisão. Eles vão nos inspirar com boas ideias para que nós tomemos a nossa decisão. Mas eles têm um alto poder, né, para poder fazer isso. Eles têm uma visão muito ampliada para nos dar as melhores ideias. Ao contrário dos obsessores, que sempre vão nos influenciar e nunca respeitar o nosso livre-arbítrio. Então eles vão nos falar diretamente qual a decisão que nós temos que tomar. Por isso que muitas vezes nós agimos por impulso. Muitas vezes influenciados pelos obsessores, pelos menos esclarecidos. Então, olha a importância de nós estarmos sempre com um pensamento no bem. Quando nós somos insistentes no pensamento no bem, nas boas obras, quando nós temos o hábito da prece, da meditação, quando nós vigiamos o nosso pensamento, os obsessores não conseguem ficar ao nosso lado, porque eles percebem que não conseguem nos influenciar. Pelo contrário, aí sim nós temos a presença dos benfeitores, né, que conhecem o nosso bom pensamento, o nosso coração, as nossas boas intenções e permanecem ao nosso lado para nos inspirar, para nos auxiliar. Então vamos continuar aqui. Aqui ele está falando então que nós temos que pensar naquilo que desejamos que aconteça em nosso caminho, que por equívoco geralmente dirigimos o nosso pensamento para coisas que não desejamos em nossa vida, quando deveria ocorrer o contrário. Pense naquilo que você quer e não o que você não quer. É a visualização criativa, né? Aqui existe um tema também sobre a visualização criativa, que nós podemos também num outro momento estar falando sobre isso, porque o nosso pensamento, ele tem muito poder, né? Os espíritos, eles conseguem enxergar os nossos pensamentos, porque no plano espiritual, os nossos pensamentos tomam formas, né? Que muitas vezes chamamos até de formas pensamento. Eles conseguem ver o nosso pensamento. Então nós temos que aprender a direcionar, a construir pensamentos saudáveis, né? É uma construção, é aprender a disciplinar os nossos pensamentos, vigiando. Se nós vigiarmos o nosso pensamento, quando começamos a desviar para o mal, para aquilo que nos faz sofrer, imediatamente nós retornamos. É um exercício diário, né? Um exercício que nós devemos fazer o tempo todo. Se quiser se curar, pense na saúde e não na enfermidade. Se nós ficarmos remoendo a nossa enfermidade, se nós ficarmos ruminando aquilo, ai, mas eu estou sofrendo,
Ai, mas eu estou sentindo isso. E se virar uma doença pior, né? Esse tipo de pensamento, este processo, ele vai aumentar ainda mais a nossa enfermidade. Vai contaminar ainda mais cada célula do nosso corpo. Então nós devemos fazer o contrário. Nós devemos visualizar, isto é um exercício de visualização criativa. Quando estamos doentes, devemos nos visualizar saudáveis. Quando fazemos as nossas preces, devemos nos visualizar saudáveis. Porque quando fazemos uma visualização do nosso corpo perfeito e saudável, nós estamos construindo um corpo perfeito e saudável. Nós estamos emitindo uma informação para cada célula do nosso corpo, porque o nosso pensamento é uma fonte de criação. Somos filhos de Deus que cria através do pensamento. Então, nós temos o pensamento como uma ferramenta de criação. O Mestre Jesus nos deu uma grande chave para abrir as portas da cura, ao afirmar que os olhos são como uma luz para o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. A cura depende da maneira como se olha para a vida. Um bom olhar, aquele capaz de trazer luz ao corpo, significa um olhar de positividade, de fé, de alegria, de total confiança de que o bem em nossa mente faz entrar o bem em nossa vida. Então, é o nosso pensamento que deve estar alinhado com a fonte criadora. O nosso pensamento deve estar alinhado com Deus, que é infinito amor, que é infinita sabedoria, que é infinita bondade, que é infinita alegria e infinita harmonia. Deus é pura harmonia. Então, nosso pensamento deve entrar em fluxo com esta fonte criadora. Nós criamos padrões de pensamento, né? A enfermidade, ela vai sendo gerada de acordo com um processo de padrão de pensamento que nós criamos. Não é um pensamento aleatório que vai nos adoecer. É um pensamento construído dia após dia, né? Nós temos algumas tendências. O nosso padrão de pensamento vai fazer com que nós criemos padrão de comportamento. Então, eu tenho o hábito de pensar em doença. Se eu tenho o hábito de pensar em doença, eu estou criando um padrão de pensamento que cria a doença. É o que ele falou aqui, se você quer um corpo são, você tem que pensar num corpo são. Então, nós temos que criar padrões de pensamentos saudáveis. O primeiro passo, como eu disse, é detectar o nosso padrão de pensamento. Uma pessoa que pensa muito em trabalho, né? Vamos pensar. Uma pessoa que só pensa em trabalho, só pensa em ganhar dinheiro, ela vai se tornar uma pessoa viciada no trabalho. E por aí vai, né? Quando nós temos um pensamento obsessivo, ele se torna um padrão. E é isso que vai construir as nossas enfermidades. Padrão de pensamento nós podemos trazer na nossa consciência. Nós podemos trazer de outras vidas. Podemos e trazemos. Todos aqueles registros de experiências que nós trazemos no nosso perispírito são padrões que se iniciam no nosso pensamento. Um padrão emocional, nós temos também um padrão emocional. Algumas pessoas têm mais facilidade
para ser ansiosa. Ela tem um padrão emocional de ansiedade, ou um padrão emocional de depressão, e por aí vai. Um padrão emocional de raiva, um padrão emocional de inveja. É isso que vai construir as nossas enfermidades, este padrão. Então, para você conhecer qual é o seu padrão de pensamento, o seu padrão emocional, comece a anotar, né? Vigie o máximo que você puder os seus pensamentos. Como Santo Agostinho nos ensina, o maravilhoso Santo Agostinho. Todos os dias, antes de dormir, faça uma análise. Analise como foi o seu dia. Então, vamos analisar qual foi os pensamentos que mais nos acometeram durante o dia. Né? Existe ali um padrão. O padrão é aquele pensamento que vem mais vezes à nossa mente. Né? Então, todos os dias antes de dormir, analise. Analise quais foram os seus sentimentos. Se você conseguir perceber quais são os seus sentimentos, você chega no pensamento que originou aquele sentimento. Aí vai anotando, né? Anota uma semana, anota 15 dias. Aí, ao final de 15 dias, você volta lá e comece a observar qual foi o pensamento que quase todos os dias, ou todos os dias, ou várias vezes por dia, você teve aquele tipo de pensamento. Aí você vai conseguir detectar qual é o seu padrão de pensamento. Com isso, você vai começar a perceber qual é o seu padrão emocional. Se você é mais alegre, se você é mais triste, se você é mais ansioso, se você é mais depressivo, você vai começar a perceber isso. Você pode fazer o inverso, começar a perceber quais são os seus sentimentos e chegar nos seus pensamentos. Nós só vamos nos curar quando nós fizermos esta dieta mental. O que é uma dieta? É se privar de algo que está nos prejudicando. Geralmente, uma dieta alimentar é retirar do cardápio aquilo que não é tão saudável, aquilo que nós sabemos que nos faz mal, né? Aquilo que nos engorda. A dieta mental é nós retirarmos do nosso cardápio mental aquilo que não nos faz bem, aquilo que provoca sensações físicas de mal-estar, aquilo que nós já sabemos que lá na frente vai nos trazer consequências. Eliminar a raiva, eliminar principalmente o medo. O medo atrai toda a vibração correlacionada. Tudo aquilo que nós temos muito medo, nós vamos atrair para nós. Então nós precisamos eliminar o medo, eliminar a inveja, eliminar a angústia, né? Então precisamos fazer essa dieta o mais rápido possível, que nós vamos aos poucos nos curando. Vamos curar a nossa alma. Vamos purificar o nosso perispírito. Fazendo essa dieta mental, nós vamos terminar esta encarnação mais leves, com o perispírito bem saudável, bem magrinho, com registros apenas daquilo que é bom. Quanto mais experiências saudáveis nós tivermos, mais nós vamos crescer. Menos dietas nós teremos que fazer nas próximas vidas. Então vamos nos amar mais. Vamos nos observar mais. Vamos
transformar o nosso olhar perante a vida. Não é isso que Jesus recomenda, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se você enxergar a vida com mais compreensão, com mais amor, com mais alegria, vivenciar cada momento da sua vida com gratidão. Quanto mais nós treinarmos isso, mais saudável estará o nosso espírito, mais saudável ainda estará o nosso corpo físico. Ok, pessoal? Vocês falaram, mas falaram um pouquinho. Ainda assim, eu agradeço imensamente vocês pela paciência, pela companhia, por estarem aqui comigo. Que possamos ficar com esta reflexão, que é um assunto que ainda pode render muito, né? Então, eu recomendo O Médico Jesus, que é um livrinho todo dedicado à cura da nossa alma, né? Porque Jesus é o médico dos médicos, porque Jesus vem nos trazer exatamente esta cura de que mais nós necessitamos, a cura da nossa alma, né? Porque nós estamos num momento onde nós já temos inteligência suficiente, nós estamos um pouco mais amadurecidos espiritualmente, então nós já conseguimos entender a mensagem que ele vem nos trazer, que a cura deve ser de dentro para fora, né? Nós devemos buscar, antes de mais nada e sobretudo, a cura interna, a cura da nossa alma. Eu recomendo também este livro maravilhoso da Joana de Ângeles, que tem muitos livros, né, do Divaldo Franco, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse daqui é o livro Dias Gloriosos e ela é maravilhosa, né? Joana de Ângeles, ela fala muito sobre esta nossa parte psicológica, do nosso psiquismo, né? Para nós buscarmos esta cura urgentemente, né? É o momento, não temos mais tempo a perder. Então, eu vou deixando vocês por aqui, agradecendo infinitamente, deixando um beijo no coração de todos vocês. Que tenhamos um resto de semana abençoado e até a próxima. Um beijo enorme para todos.